Capítulo 3 Fome Insaciável, Parte 1 O círculo de cinzas e sal brilhava fracamente sob a luz bruxuleante da pequena fogueira, uma fronteira tênue e desesperadamente frágil entre a vida e a morte. Do lado de fora desse anel de proteção, a escuridão do Colorado não era apenas a ausência de luz, era uma presença absoluta, uma parede de breu sólido que parecia possuir massa e peso, pressionando contra os pulmões dos sobreviventes até tornar cada respiração um esforço consciente. O silêncio era pontuado por sons que desafiavam a sanidade. Acima deles, o som de algo pesado movendo-se entre as copas das árvores, não o balanço natural causado pelo vento, mas um deslizar deliberado de pele seca e áspera contra a casca rugosa dos pinheiros. Mantinha todos em um estado de vigília torturante. O ruído lembrava o roçar de pergaminho velho sobre pedra. Hayley estava encolhida, os joelhos colados ao queixo, os olhos fixos nas chamas como se pudesse encontrar neles um oráculo. Ao seu lado, Ben tentava, sem sucesso, controlar o tremor constante de suas mãos que batiam contra os braços em um ritmo espasmódico. Foi nesse cenário de terror claustrofóbico, cercado por quilômetros de natureza hostil, que Sam decidiu romper o silêncio para explicar a origem do pesadelo. Sua voz era baixa, um barítono suave que carregava uma gravidade tão densa que pareceu silenciar até o vento que uivava nas fendas das rochas. Não estamos lidando com um animal raivoso, Hayley. O que está lá fora, o que levou o Roy, já foi humano há muito tempo, começou Sam. Ele não olhava para ela, mas para as sombras que dançavam além do fogo, como se pudesse ver a linhagem de horror que descrevia. A palavra Wendigo vem das tribos algonquinas. Eles sabiam que a maior ameaça ao homem não era o frio, mas o que o frio faz com a mente. Sam inclinou-se para a frente, as mãos gesticulando para ilustrar a transformação interna. A lenda diz que se um homem for levado ao limite absoluto da fome durante um inverno rigoroso e isolado e recorrer ao tabu supremo, o consumo de carne humana para sobreviver, algo dentro dele se rompe irremediavelmente. Ele perde a alma, o coração se torna gelo e ele é possuído por um espírito de fome eterna. O canibalismo não apenas sustenta o corpo, ele o deforma. Sam continuou, mergulhando na descrição detalhada da biologia da criatura com uma precisão que fez os pelos do braço de Hayley se arrepiarem. Ele descreveu como o corpo do Wendigo se estica, as articulações se alongando para facilitar a caça entre as árvores. A pele dele torna-se pálida, quase translúcida e cinzenta, esticada sobre os ossos como um pergaminho molhado que secou rápido demais. Você consegue ver as veias negras pulsando por baixo. Os olhos recuam profundamente nas órbitas para se protegerem, mas brilham com uma inteligência predatória e doentia. E as garras? Sam fez uma pausa, lembrando-se das marcas nos troncos. Elas são extensões dos próprios dedos, endurecidas como ferro por séculos de uso, capazes de rasgar o tronco de um carvalho ou o tórax de um homem em um único movimento fluido. Ele nunca para de crescer, e ele nunca, jamais está satisfeito. É uma fome que consome o próprio ser. Quanto mais ele come, mais vazio ele se sente. Hayley ouvia horrorizada, a imagem mental da criatura superando em muito qualquer monstro de folclore que sua imaginação pudesse ter criado nos momentos de pânico. A ideia de que aquela coisa já tivera um nome, uma família e uma vida era o que mais a perturbava. Dean, que mantinha o rifle de Roy atravessado nos joelhos e os dedos acariciando o gatilho com familiaridade, interveio para trazer o foco de volta à realidade imediata da sobrevivência. Ele não tinha interesse na antropologia do monstro, ele estava interessado em como pará-lo. O ponto fundamental é que ele é um sobrevivente do inverno. Ele é feito de frio e sombra. Ele odeia o calor com cada fibra daquela pele nojenta.
explicou Dean, tirando um sinalizador do bolso da jaqueta e verificando a trava. Balas de chumbo passam por ele como se ele fosse feito de fumaça e papel. Elas podem atrasá-lo, talvez cegá-lo por um segundo se você tiver muita sorte, mas não vão parar o coração dele. Ele não tem mais órgãos que funcionem como os nossos. Dean olhou diretamente nos olhos de Hayley, garantindo que ela entendesse a seriedade do que viria a seguir. A única maneira de mandar essa coisa de volta para o inferno é queimando-a. O fogo purifica a carne corrompida e destrói o espírito da fome. Por isso, se ele chegar perto o suficiente, não hesitem, não pensem em atirar para ferir. Usem os sinalizadores, usem as tochas, usem o que tiverem que produza chama. É a nossa única chance de não virarmos estoque de inverno. O silêncio que se seguiu à explicação de Dean foi subitamente preenchido por um ataque sensorial coordenado. O grupo, amontoado ao redor das brasas, começou a ouvir sussurros vindo de todas as direções cardeais ao mesmo tempo. O Endigo começara a usar sua arma mais insidiosa e psicológica, a voz capturada. Vindo do norte, a voz de Tommy chamava por Hayley, um lamento fraco e choroso. Do sul, um sussurro áspero que lembrava perfeitamente a voz arrogante de Roy implorava por ajuda, alegando estar ferido. Do leste, um choro lancinante de criança ecoava entre as pedras. Era um ataque projetado para fragmentar a psique do grupo, para instigar a culpa e a dúvida, forçando alguém a romper a segurança e correr em direção ao escuro. Não ouçam, tapem os ouvidos se precisarem, ordenou Sam, levantando-se e segurando Hayley pelos ombros quando ela se levantou involuntariamente ao ouvir o nome do irmão sendo sussurrado pelo que parecia ser a voz dele logo além da luz. É um truque, Hayley. Ele está mapeando a nossa posição através das nossas reações nervosas. Ele quer que você quebre o círculo. A madrugada avançava como um rastro de gelo. O cansaço extremo começava a vencer a adrenalina, e as pálpebras de Ben pesavam apesar do pavor. As ervas de proteção que queimavam no centro da fogueira exalavam um aroma acre e resinoso, que ardia nos olhos e na garganta, mas criavam uma neblina protetora que a criatura parecia evitar. No entanto, o Endigo não era apenas uma besta movida por instinto, era um estrategista milenar que sobreviveu a séculos de caçadores. Foi nas horas mais escuras da madrugada, quando a temperatura caiu ao ponto de a respiração congelar no ar, que ocorreu a emboscada. A criatura demonstrou sua inteligência superior ao manipular o ambiente em vez de enfrentar o fogo diretamente. Em um movimento silencioso e calculado, o Endigo posicionou-se em um dos pinheiros altos, cujos galhos mortos se inclinavam perigosamente sobre a depressão onde o grupo se abrigava. Com um golpe de suas garras de ferro, a criatura soltou um tronco morto, pesado e saturado de umidade, exatamente acima deles. O impacto do tronco no centro da fogueira foi como uma explosão silenciosa. Ele esmagou as brasas e espalhou cinzas quentes e sal para todos os lados, quebrando momentaneamente a barreira física e espiritual da fumaça. No caos da cegueira momentânea provocada pelas faíscas que voavam como enxames de insetos de fogo, a sombra esguia desceu do céu como um raio cinzento. O rifle de Dean, embora firme em suas mãos, tornou-se um peso inútil em uma fração de segundo, já que a velocidade do que estava à frente desafiava qualquer reflexo humano. O dedo de Dean sequer chegou a exercer pressão sobre o gatilho. A intenção da criatura não era a finalização rápida do abate, mas sim o caos planejado. O movimento foi uma varredura lateral, um arco violento executado por pernas que pareciam longas demais para o tronco, membros desproporcionais e cinzentos que cortaram o ar com uma agilidade antinatural. O objetivo era desorientar o grupo, espalhando o medo através de uma exibição brutal de dominância territorial. Ben foi o alvo imediato desse impacto. O golpe o atingiu com uma força seca, arremessando seu corpo para trás como se ele não pesasse mais do que um boneco de pano. O som do choque contra as rochas irregulares foi um estalo abafado de ossos e carne contra a pedra fria, deixando-o estirado e sem fôlego enquanto a criatura se erguia sobre a cena.
Sam tentou mover os pés, os músculos de suas pernas já se contraindo para um avanço desesperado, mas o Wendigo foi mais rápido em sua defesa sensorial. A criatura abriu a mandíbula de forma grotesca e soltou um guincho agudo, uma nota supersônica que pareceu rasgar o próprio tecido do ar. O som não foi apenas ouvido, mas sentido fisicamente. Ele vibrou na raiz dos dentes de todos os presentes e reverberou dentro de seus crânios, criando uma dissonância que paralisou os centros nervosos e congelou qualquer tentativa de reação por um segundo que pareceu durar minutos. No rastro desse grito, uma onda de choque olfativa atingiu o grupo. Era o cheiro da morte estagnada, uma mistura pútrida de carne velha apodrecendo ao sol e um almíscar animal, pesado e nauseabundo que saturou o ar e grudou no fundo de suas gargantas, tornando cada tentativa de respirar um ato de pura repulsa. Quando as cinzas baixaram e Jim conseguiu recuperar a visão, limpando o pó dos olhos, o horror se consolidou em uma imagem de pesadelo. O círculo de sal fora rompido, espalhado e pisoteado. A escuridão da floresta agora parecia ter avançado para dentro do acampamento, reivindicando o espaço que antes era seguro. A criatura desaparecera novamente nas árvores com a mesma velocidade com que chegara, deixando apenas o som de sua respiração sibilante ecoando nas alturas. O aviso fora dado de forma sangrenta e eficiente. As proteções dos Winchesters não eram mais invulneráveis, e o jogo de gato e rato acabara de subir de nível para algo muito mais letal. Eles não estavam apenas sendo caçados, estavam sendo preparados. Capítulo 3. Fome insaciável. Parte 2. O caos que se seguiu à queda do tronco sobre a fogueira foi um borrão frenético de faíscas alaranjadas, fumaça sufocante e gritos que morriam na garganta antes de serem articulados. O ar, que até segundos antes era mantido puro e protegido pelas ervas rituais e pelo círculo de sal, foi subitamente invadido por uma lufada de frio cortante e pelo odor fétido e insuportável de carne decomposta. Jim Winchester tentou limpar a visão, os olhos ardendo pela fuligem e pela luz súbita, mas o Wendigo movia-se em uma velocidade que o pensamento humano era incapaz de processar. O que se seguiu foi o sequestro violento de Hayley e Sam, arrastados para a escuridão insondável da floresta como se fossem feitos de palha. Em um movimento fluido, silencioso e aterrador, a criatura emergiu das sombras laterais onde a luz das brasas moribundas mal chegava. Suas mãos, longas e terminadas em garras que pareciam esculpidas em obsidiana polida, envolveram o torso de Hayley primeiro. Ela soltou um grito de puro terror que foi cortado abruptamente quando foi puxada para trás com uma força sobre-humana, seus pés mal tocando o chão enquanto desaparecia na linha das árvores. Sam, reagindo pelo puro instinto de anos de treinamento, tentou interceptar o ataque com sua faca de caça. Ele desferiu um golpe ascendente, mas foi atingido por um golpe de revés, um impacto tão brutal que o lançou contra uma rocha maciça, tirando-lhe o fôlego. Antes que Sam pudesse recuperar o ar ou a consciência, os dedos esqueléticos e gélidos do monstro fecharam-se firmemente em seu casaco. Jim disparou o rifle de Roy, o estrondo da arma ecoando como um trovão no vale, mas a bala apenas atingiu o tronco de um pinheiro no exato milímetro onde a cabeça da criatura estivera um átimo de segundo antes. Em um piscar de olhos, o silêncio retornou à clareira, quebrado apenas pelo som de galhos sendo esmagados pela massa da criatura que se afastava com uma rapidez sobrenatural, levando consigo metade do grupo para as profundezas de Blackwater Ridge. O silêncio que se instalou em seguida foi insuportável, pesado como uma lápide. Jim permaneceu de pé, a arma ainda erguida e apontada para o vazio absoluto, o peito subindo e descendo em arfadas curtas e erráticas de puro ódio, adrenalina e uma pitada de desespero que ele se recusava a nomear. Ao seu lado, Ben estava em estado de choque catatônico. Suas pupilas estavam tão dilatadas que quase engoliam a íris, e seu corpo tremia com tamanha intensidade que o som de seus dentes batendo era audível no escuro. Estavam agora Jim e Ben sozinhos na mata, dois indivíduos isolados em um mar de sombras famintas.
No entanto, Jim não perdeu tempo com lamentações ou paralisia. Ele conhecia o modus operandi daquela abominação. O Êndigo não matava suas presas de imediato se tivesse um lugar seguro e frio para armazená-las como estoque para os meses de fome. "Levante-se, garoto, agora!" ordenou Jim. Sua voz não era um consolo, era um comando, soando como metal raspando em pedra bruta. Jim ajustou o punho em torno da lanterna tática, sentindo o metal frio contra a palma suada, e acionou o interruptor. O feixe de luz branca e artificial irrompeu com uma intensidade violenta, cortando a escuridão densa de Blackwater Ridge como uma navalha afiada que desnudava os segredos ocultos entre as raízes. Ele começou a esquadrinhar o solo centímetro a centímetro, movendo o foco de luz em arcos lentos e precisos. Embora a natureza mística da criatura conferisse a ela uma agilidade que desafiava a lógica e uma inteligência predatória quase humana, o Êndigo ainda era uma entidade de carne, osso e fome. Sua força bruta, combinada ao peso morto das presas que carregava, vencia a resistência da terra úmida, deixando marcas profundas onde as garras haviam se fincado para obter tração. O grupo começou a avançar com passos cautelosos, os olhos de Jim fixos no rastro de sangue que manchava as folhas de carvalho caídas. O vermelho era escuro, quase negro sob a luz fria da lanterna, e não apresentava o padrão de aspersão ou o volume de uma artéria rompida, o que indicaria uma morte rápida e inevitável. Em vez disso, o que viam eram gotas esparsas, pontuais, intercaladas por marcas de arrastão onde os calcanhares das vítimas sulcavam o húmus macio. Essas evidências silenciosas confirmavam que Sam e Hayley ainda respiravam, sendo conduzidos através de um caminho específico e deliberado que serpenteava por entre os troncos milenares. Jim sentia uma pontada fria e persistente no fundo do estômago, um instinto de sobrevivência que gritava sobre o perigo óbvio. Aquela trilha não parecia o erro de um predador descuidado, mas sim uma linha de migalhas orgânicas deixada para atrair o restante da refeição até o coração do ninho. Era uma armadilha montada com paciência milenar, um convite macabro para que ele seguisse exatamente por onde o monstro desejava. Mesmo com a consciência desse risco, sua expressão permaneceu endurecida, uma máscara de determinação inabalável. O pensamento de recuar sequer cruzava sua mente. A lealdade ao irmão era a única bússola que importava. Ele avançaria por aquele corredor de sombras, e a promessa silenciosa em seu olhar deixava claro que ele estava disposto a queimar cada árvore daquela floresta amaldiçoada, transformando Blackwater Ridge em cinzas, antes de permitir que Sam fosse deixado para trás. A caminhada durou o que pareceram horas excruciantes sob a luz pálida e doentia de uma lua que começava a se esconder atrás dos picos. O terreno tornou-se cada vez mais acidentado, repleto de rochas cobertas por um musgo negro e escorregadio que parecia sugar o calor dos pés. Eventualmente, a vegetação fechada abriu-se para revelar uma cicatriz profunda na encosta da montanha. Era a entrada da mina de prata abandonada, um buraco negro e bocal que parecia devorar a pouca luz que restava no céu. A estrutura de madeira que sustentava a entrada estava podre, coberta de teias de aranha espessas e fungos pálidos, mas o sinal mais claro de que haviam chegado ao covil não era visual. O local exalava um cheiro de morte insuportável, um odor de carne apodrecida misturado com um cheiro metálico e gélido da terra profunda que nunca viu o sol. Ele está lá dentro? Sussurrou Ben, o terror em sua voz transformando-a em um piar agudo. É o ninho dele, respondeu Jim de forma curta, ajoelhando-se para abrir sua mochila com movimentos bruscos. Ele começou a agir com uma eficiência mecânica e letal, preparando o kit de sinalizadores e armas improvisadas para a incursão subterrânea. O som do metal batendo no metal era o único conforto naquela quietude sinistra. Jim verificou os cilindros de fósforo, prendendo 2 no seu cinto e entregando um para Ben, cujas mãos mal conseguiam segurar o objeto. Ouça bem e ouça apenas uma vez, disse Jim, segurando o jovem pelo colarinho para focar sua atenção. Aquela coisa sequer te ameace, você não tenta lutar, não hesita, você atira isso no peito dela e corre na direção oposta. O fogo é a única linguagem que essa coisa entende agora, entendeu?
Dean também preparou uma tocha improvisada com um pedaço de madeira de sustentação, envolvendo a ponta em trapos embebidos em fluido de isqueiro. Ele sabia que lá embaixo a escuridão não seria apenas um obstáculo, seria a maior aliada da criatura. Com o equipamento pronto e o coração batendo em um ritmo de guerra, Dean fez um sinal de silêncio absoluto. Começaram a descida silenciosa para as entranhas da terra, o lugar onde o monstro guardava sua comida viva. A entrada da mina era como descer pela garganta de um gigante adormecido. Assim que cruzaram o limiar, o ar tornou-se pesado, carregado de uma poeira mineral fina que arranhava a garganta e dificultava a respiração. O som rítmico de gotejamento ecoava nos túneis distantes, criando uma sinfonia de estalos e ecos que brincava com a audição e pregava peças na mente. Dean movia-se com a cautela de um espectro, cada passo calculado para não deslocar uma única pedra ou fazer ranger a madeira podre. Eles atravessaram a entrada da mina, onde trilhos de ferro de antigos vagonetes, corroídos por décadas de oxidação, serpenteavam pelo solo como serpentes de metal retorcido pelo tempo. Acima de suas cabeças, as vigas de sustentação de madeira maciça, envelhecidas e sob constante tensão, emitiam estalos secos e rangidos lúgubres, protestando sob o peso incomensurável da montanha que parecia desejar esmagar aquele túnel estreito. À medida que a escuridão se tornava absoluta, o odor de decomposição deixava de ser um mero cheiro para se tornar uma presença física e densa, uma névoa invisível de carne pútrida que invadia as narinas e sufocava o fôlego, sinalizando a proximidade da despensa macabra da criatura. Dean movia-se com cautela calculada, mantendo a lanterna baixa, quase rente às botas. Ele usava apenas o brilho periférico e esmaecido do feixe para identificar os obstáculos no chão, evitando que a luz direta cortasse o túnel e denunciasse sua posição prematuramente ao predador que dominava aquelas sombras. Em algum lugar naquela escuridão absoluta e silenciosa, Sam e Hayley estavam esperando, pendurados como gado, e o Wendigo, o dono daquela fome milenária e insaciável, estava observando cada respiração deles, pronto para fechar a porta da armadilha que ele mesmo havia construído com séculos de paciência e malícia. Dean apertou o cabo da tocha, o fogo em seus olhos refletindo a promessa de que, se o monstro queria um banquete, ele teria que queimar para consegui-lo.